Então, vamos lá. Então, entre as fontes energéticas relacionadas também às pesquisas que eu estava falando, sobre alguns pontos importantes entre o tempo entendido, o tempo determinado, o tempo liberado. Não falamos de tempo, falamos de energia, substratos energéticos. Por isso que eu coloquei aqui, fechei alguns pontos importantes relacionados ao aparecimento de níveis de fadiga, que isso mostra que somos seres humanos, somos gente, e quando a gente vai saber que lidamos com gente, a gente vai tentar respeitar um ao outro, porque também é gente. Então, os níveis de receptores, visual, sonoro, que eu falo, os termos acústicos e periféricos ligados a esses vestibulares. Então, a propagação do estímulo do sistema nervoso central, o tempo de reação, o passe, a resposta, o arremesso, o chute, no campo nervoso central, que nos campos cranianos, no córtex motor. O SNC, que é o sistema nervoso central. Então, é lógico que nos coloca uma transmissão de sinais de sinapse, desde o metabolismo basal pela manhã, e pelo caminho nervoso até o músculo, que vai haver uma fonte energética, desde a DPCP ligado às fontes de creatina 10 segundos, e como eu já falei sobre essas leis ligadas ao tempo e o medo, algumas colocações falei sobre o tempo, por isso que eu estou falando um pouquinho de energia, que temos que se alimentar, temos que comer nessa consciência conveniente. Eu deixei no Face alguns campos ligados ao campo diplomático e títulos ligados na época, e até hoje tem ainda uma crise muito grande ligada a fazer mestrado, especialização, e eu coloquei um olhar de tempo, mas onde há um tempo também há uma energia, por isso que eu coloquei aqui para falar sobre a creatina que liga o estímulo do músculo para contrair e realizar esse trabalho mecânico, biomecânico, bioenergético necessário havia, ou seja, essa demanda nesses parâmetros ligados ao corpo. Lógico que nós podemos citar o Weinig e outros autores ligados à velocidade, a reação, o tipo de reação, o sexo, a idade, a constituição, a motivação, o estado emocional, a tensão psíquica. Ou seja, além da intensidade, o volume, o estímulo, o estado de treinamento, capacidade de desempenho corporal, período do dia, o estado de prontidão, período de dia, composição corporal, que é algo bem extinto, distinto, unânime, temperatura do ambiente, musculatura envolvida, planejamento do trabalho, que significa periodização. Então, a velocidade ela é iminente, a teoria potencialista que eu falei, aonde é um tempo ou um deslocamento. E aonde é um deslocamento vai depender também de quê? De seguintes fatores: o tipo de força muscular, o tipo de obtenção de energia, vai ter capacidade coordenativa, elasticidade, capacidade de alongar, relaxar-se a musculatura, condições de aquecimento, fadiga, idade e sexo. Só fazer o feedback. Então, a velocidade de reação é determinada pela rapidez de análise da situação, obtida pela execução de uma ação motora adequada. A sua execução periférica ou perfeita necessária na relação direta com a força explosiva, a mais conhecida como potência muscular. Só assim é possível acionar no menor tempo possível os grupos musculares responsáveis pelo movimento em questão. O Brolo, 2005, ele coloca que pode ser treinado de diversas formas pela ação e reação, desempenhado apenas por exercícios coordenativos, como corrida de pega-pega, trabalhos com bola, como coloquei pique, esconde, coloquei um desenho brincando ali. Você tem que ter algum autor ligado aos jogos cooperativos, jogos ligados ao tempo e o medo, que vai ajudar também ligado ao treinamento e as questões de conduções aos exercícios coordenativos ligados à corrida e as estafetas, ou seja, a maneira sistêmica, multidisciplinar ligada à velocidade, que é complexa em fazer,
mas nos coloca uma maneira simples nessa dimensão de pensar, sentir e agir ligado ao esporte coletivo, individual, nessas demarcatórias históricas, aonde a demarcação houve um fato histórico. É lógico que a gente medir, já aconteceu fatos importantes, é lógico que a gente não gosta de falar. A gente vai medir uma quadra, a gente olha no livro, a gente olha no livro, está marcada tal centímetro, uma demarcatória, a largura e a sua extensão, né? Comprimento, ou seja, largura e a questão de comprimento grande. É lógico que acontece o quê? Que não vai constar, vai ficar 1 centímetro, 2 centímetros. Isso demonstra o quê? Que a gente, a maioria das vezes, as pesquisas são boas para nós analisarmos. E um próprio professor nos orientou a vermos isso em escola pública. Aí tiveram que fazer de novo, houve uma complicação, um falando, xingando, porque falaram que nós estávamos prejudicando a profissão deles de pintar ali, quem pinta as linhas demarcatórias, o campo também, a altura da trave. Aí é difícil. Aí fica muito difícil nessas zonas, né, ligado à velocidade. Os campos demarcatórios, quer dizer que está bem parecido com a quantidade de pessoas que nascem a cada dia, ou seja, as linhagens, as histórias, ou seja, a creatina é iminente do ser humano, nós sabemos. Então a creatina é uma fonte de reação importante. Então é demarcada por campos de setores, departamentos, né, que eu posso dizer aqui, departamentação, né? Vou colocar departamento no campo de mentalização, mente, essa taxonomia ligada à mente, o emocional, o motor, que são busca de repetições de gestos, que também nos colocam a velocidade de reação, que também relaciona também a idade, a terceira idade, tempo de reação, ou seja, quando eu vou ir agora num carro, sair para trabalhar, ou sair de férias, ou fazer minhas atividades humanas, ou seja, quando eu coloco a minha chave, não vai ser na época que eu era jovem, colocava um sonzão, um carro, né, tudo bonitão. É lógico que ocorrem variedades e variedades, por isso que eu coloquei aqui a creatina com maneira que possa administrar. É lógico, nós temos que ver que aonde há uma creatina também há um exagero, pode haver problemas no fígado, no pâncreas, e que há um processo ali hídrico, né, que relaciona fatores entre a dosagem e essa aplicabilidade. E aonde há aplicabilidade de dosagem, há um efeito, né, nuclear. Um efeito nuclear, a gente fala que o ser humano é uma bomba bioquímica, né? O ser humano é um agente relacionado aos hormônios. Se nós pensarmos que é só o simbolismo e não temos sentidos, isso nos coloca o quê? Por exemplo, se eu olhar bem aqui, ó, se eu pensar que meus 5 sentidos que eu tenho são 5 reais, o que acontece? São 5, o que acontece? Aí eu vou e rasgo, fechou? Então, muitas vezes os 5 sentidos não é só um papel que eu vou ler ali sobre o que? A visão, o áudio, a visão, a visão, a audição, tato, paladar, ou seja, os 5 sentidos vão colocar destaques importantes, ok? Então as respostas ocorrem em qualquer estímulo, mas qual é o estímulo que eu vou objetivar? Essa objetividade que ocorre, visual, auditiva, essas frações de paladares que ocorrem, de sentidos que ocorrem entre os 5 sentidos, entre esse ato humano, essa realização correta do movimento, essa complexidade que parece que é simples, exigente você passar a bola para outra pessoa. Pede uma pessoa passar que nunca teve uma história no futebol, futsal, qualquer tipo de modalidade. Cada um tem a sua capacidade de estímulo. Se teve maior estímulo de uma determinada categoria, lógico que pode até participar, pode até fazer, mas o processo histórico, ok? Esse fax histórico, esse fax histórico que ocorre, nos coloca detectores ligados às múltiplas variáveis de intervalos intensivos e extensivos nessa demarcatória histórica. Aí quando falamos de demarcatória histórica cívica, história de vários países e
etenias, ok? Nessa linguagem de sociabilidade habitual, habitual.